Ei, pessoal, bora lá para a continuação do estudo da Gênese. Paramos aqui na introdução. Vamos ler e vamos entendendo à medida que a gente vai lendo. Antes de entrarmos em matéria, pareceu-nos necessário definir claramente os papéis respectivos dos espíritos e dos homens na elaboração da nova doutrina. Essas considerações preliminares, que a escoimam de toda a ideia de misticismo, fazem objeto do primeiro capítulo, intitulado Caráter da Revelação Espírita. Pedimos séria atenção para esse ponto, porque, de certo modo, está o nó da questão. Vou parar aqui para a gente falar desse nó da questão. Porque as pessoas, do mundo espiritual que estão conduzindo as pessoas do mundo físico, quando da experiência de trazer para nós as obras, do mundo maior, eles pensaram muito em falar para nós sobre qual que é o caráter dessa revelação espírita. Porque é uma revelação, nós sabemos. Na história da humanidade houveram 3 grandes revelações para nós. Uma revelação veio através de Moisés, numa época em que a espiritualidade, a humanidade engatinhava em questões de princípios espirituais. Então, essa revelação que veio na época de Moisés foi uma revelação assim, meio que contundente. Ou vai ou racha. Ou vocês aceitam que tem um Deus só, ou vocês continuam fazendo bobagem e sofrer, Vão ser eternamente escravos, Porque na época foi muito definido como escravidão. Mas uma escravidão que nós vamos falar aqui é uma escravidão do espírito, tá, gente? Porque já desencarnaram há muito tempo, já deixaram de ser escravos há muito tempo, já foram libertos há muito tempo, mas o pessoal continua querendo se libertar daquela escravidão lá do Egito, E a escravidão hoje para nós é outra, é a escravidão ao mundo material, que é a proposta da Gênesis para nós hoje, Nessa revelação que nós vamos ter. E nós tivemos também uma segunda revelação gigantesca, a maior, mais brilhante de todas, Em pessoa, Jesus, nosso mestre, Aquele que nos guia ainda hoje, aquele que faz os nossos olhos brilharem quando a gente relembra os seus ensinamentos, aquele que faz nossos olhos brilharem e nosso coração palpitar de emoção quando a gente pensa que ele está ao nosso lado, nos intuindo, dizendo para nós: meu filho, conheça tudo que você puder sobre o Consolador prometido. E é por isso que nós estamos aqui estudando, porque Jesus pede para a gente, porque ele trouxe o Consolador. Agora temos que conhecer o Consolador, porque às vezes fica difícil da gente ser consolado se a gente não estiver visualizando, o Consolador ao nosso lado. Então é por isso que nós estamos estudando com seriedade e com responsabilidade a doutrina espírita e as obras que foram trazidas até nós pelos representantes de Jesus, aqui no caso Allan Kardec e aqui no caso a obra Gênese. Sem embargo da parte que toca à atividade humana na elaboração dessa doutrina, a iniciativa da obra pertence aos espíritos, porém não a constitui a opinião pessoal de nenhum deles. Então tudo que nós temos aqui na Gênese não foi nenhum espírito individualmente que trouxe, Na verdade, aquele que trazia para Jesus, para Kardec, a essência da doutrina espírita era o Espírito da Verdade. E nós já sabemos de quem se trata o Espírito da Verdade. O próprio Jesus, gente? Então vamos lá. Ela é e não pode deixar de ser a resultante do ensino coletivo e concorde por eles dado, Então foram todos aqueles espíritos da seara de Jesus, em suas conversas, em suas dissertações, em suas humildes considerações, que eles entraram em consciência e disseram: nessa época, nessa idade de maturidade da humanidade, nós vamos levar essas questões. Nesse momento é suficiente
Um dia nós vamos perceber que ainda vão haver muitas outras questões, né? E que nós vamos estar mais aptos a compreender as questões que nos foram trazidas. Somente sob tal condição se lhe pode chamar doutrina dos espíritos. Por quê? Porque muitos espíritos trouxeram. De outra forma, não seriam mais do que a doutrina de um espírito, e então teria o valor de uma opinião pessoal. E a gente sabe aonde que opinião pessoal leva, né, gente? Muitas vezes uma opinião pessoal vai levar até a conflito, né? Ah, não concordo com você. Imagina, um espírito fala assim, vou levar tal fato para a humanidade lá quando Kardec perguntar. Eu falo assim, não, leva isso não vai ser legal, eu prefiro que você leve isso. Não foi isso, todos eles têm o consenso. Porque quanto mais sábios, mais humildes, quanto mais sábios, mais trabalho em equipe. Generalidade e concordância no ensino. Esse é o caráter essencial da doutrina, a condição mesma da sua existência, de onde resulta que todo princípio que ainda não haja recebido a consagração do controle da generalidade não pode ser considerado parte integrante dessa doutrina. Desdobrando isso, gente, se não houve consenso entre os espíritos, co-criadores, trabalhadores da Seara, que trabalham com Jesus, e todos eles falam assim, não, isso é exatamente aquilo que a humanidade precisa receber nesse momento. Isso é exatamente aquilo que a humanidade precisa para se consolar, né? Para beber da água desse Consolador prometido. Então, é isso. Todos nós concordamos. E sabe-se lá quantos e quantos e quantos trabalhadores de Jesus se empenharam nesse grande trabalho coletivo para trazer para nós essa obra que nós estamos aqui e que demorou para a gente começar a estudar. Será uma simples opinião isolada da qual não pode o Espiritismo assumir a responsabilidade. Isso se fosse uma opinião. Essa coletividade concordante da opinião dos espíritos, passada ademais pelo critério da lógica, é que constitui a força da doutrina espírita e lhe assegura a perpetuidade, certo? Então, não foi nada assim do eu acho, igual nós temos o hábito. Eu acho que é assim, eu acho que não é assim. Não, a doutrina espírita ela foi muito fundamentada. Ela foi baseada numa lógica, em aspectos técnicos, aspectos científicos, que os espíritos se empenharam para trazer com toda a responsabilidade para nós. E isso garante que a doutrina espírita seja perpétua, eterna, imorredoura. Para que ela mudasse, fora mister que a universalidade dos espíritos mudasse de opinião e viesse um dia a dizer o contrário do que tem dito. Então não muda por isso, porque ninguém diz o contrário. Sempre todos disseram o mesmo. Pois que a doutrina espírita tem sua fonte de origem no ensino dos espíritos. Para que sucumbisse, seria necessário que os espíritos deixassem de existir. É também o que fará que prevaleça sobre todos os sistemas pessoais, cujas raízes não se encontram por toda parte, como com elas se dá, né? Então, essa fala que diz assim, olha, pois ela tem fonte de origem no ensino dos espíritos, é que ela é eterna, porque se o espírito é eterno, e se esses espíritos já estão numa escala onde conheceram todas as dificuldades humanas, posto que também erraram um dia, então eles têm toda a competência de vir falar conosco, porque eles tiveram, né, essa trajetória muito bem cumprida. Agora, nós vamos falar, o Livro dos Espíritos só teve consolidado seu crédito por ser a expressão de um pensamento coletivo geral, né? Isso a gente sabe. Quantos espíritos compuseram o Livro dos Espíritos? Em abril de 1867, completou seu primeiro decenal. Nesse intervalo, os princípios fundamentais, cujas bases o livro assentara, foram sucessivamente completados e desenvolvidos
pela virtude da progressividade do ensino dos Espíritos. Paramos aqui porque se abriu um parágrafo para dizer do Livro dos Espíritos como um exemplo de que essa obra ela foi concluída muitos anos, né, depois, assim, porque passou pelo crivo da razão, passou ali, né, até chegar até nós, passou por todos os critérios necessários de aperfeiçoamento. E graças a Deus hoje nós temos a obra perfeita, né, gente? A nos inspirar, a nos intuir e a nos fazer conhecer tudo aquilo que nós desconhecemos durante muitos séculos da nossa existência no mundo corporal e espiritual. Até amanhã, quando trarei novos aspectos aqui da introdução do livro A Gênese de Allan Kardec. Obrigada, pessoal.